qual o seu limite. Você vai abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Quem almeja crescimento espiritual para a sua vida? Vou perguntar de novo, porque talvez alguns possam não ter entendido. Quem almeja crescimento espiritual para a sua vida, em nome de Jesus? Então, segundo livro de Reis, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou ao borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas uma para outra banda. Dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Feche seus olhos. Deus, graças te damos, ó Pai, por mais esta rica oportunidade. Queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha tomar o primeiro lugar. Abra, Senhor, o nosso entendimento e nos dê compreensão da tua palavra. Desde já te agradecemos por tudo que tu tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Que eu seja um instrumento usado por ti para a edificação da tua igreja. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa vida é muito natural buscar crescimento.
tem crescimento que ele acontece naturalmente na nossa vida. Não é assim? Nascemos, daqui a pouquinho a criança está engateando, daqui a pouco ela começa a andar, e começa a andar com certa dificuldade, mas ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e daqui a pouco aquela criança já está correndo. É algo natural e todos esperam isso, não é? Você tem um filho, você espera esse crescimento dele. E a gente, né? Estou olhando ali duas crianças lindas, gêmeas, e a mãe espera o crescimento. E a gente vai fazendo de tudo para que as barreiras, que os limites não venham impedir o crescimento. Porque é esperado. E vai crescer. Daqui a pouco vai para a escola. E como é que começa na escola? As vogais, as letras. Depois começa a juntar as famílias. Daqui a pouco a criança está lendo. Começa nas continhas de somar, de diminuir. Daqui a pouco está na equação de segundo grau. Não é isso que acontece? E a gente não fica feliz quando isso acontece? Quando você acompanha o crescimento de uma pessoa. É o que nós esperamos, que haja crescimento. Nós estamos diante de uma palavra onde o profeta Elias, com a sua capa, por ordem do Senhor, ele vai, toca em Eliseu. E Eliseu, imediatamente, entende o chamado de Deus para a vida dele. E Eliseu só pede o seguinte: olha, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Logo em seguida, Eliseu, que estava com junta de bois, trabalhando, ele rapidamente mata, assa aqueles bois com os instrumentos ali que ele estava usando e dá ao povo. E vai atrás de Elias. Ele reconhece o chamado. E ao se aproximar de Elias, em todo o tempo, o próprio profeta Elias diz: Eliseu, fica-te aqui. Ele diz: não fico não, eu vou. Daqui a pouquinho vem outros profetas: Eliseu, você sabe que o teu senhor vai ser tomado, por que você está indo atrás dele? E ele diz: calai-vos. Sabia que muitas vezes nós criamos limites para o nosso crescimento espiritual, ou permitimos que outras pessoas criem esse limite? Nós aceitamos. Estamos diante de um profeta iniciando a sua carreira como profeta de Deus. Ele não aceita limite estabelecido para a vida espiritual dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Muitas vezes aceitamos limites ao nosso crescimento. Quando uma criança, se ela deixar de crescer, todo mundo não fica preocupado? Olha, meu filho não está crescendo, vou levar ao médico. No reino espiritual, às vezes isso acontece e nada é feito. Nós fomos chamados para crescer. Diga para o seu irmão: você foi chamado para crescer. E é o que Deus espera da nossa vida, que haja um crescimento dia após dia, que os limites estabelecidos sejam rompidos e
e que todos nós venhamos avançar. E esse homem, chamado Eliseu, ele entende que ele precisa crescer, que ele precisa. E o que ele pede ao profeta Eliseu? Porção dobrada do Espírito Santo. Eu me recordo que a primeira vez que eu li essa passagem, eu falei, mas ele quer ser mais do que o outro profeta? E não é isso, irmãos. Ele quer dar continuidade àquilo que Deus tem. Começou em Elias e ele quer dar continuidade, porque ele viu a importância. E esse profeta cresceu. Cresceu e cresceu muito. Imagine-se para agradar aqueles profetas que se aproximaram e diziam, olha, não adianta você ir atrás do profeta, do homem de Deus, ele vai ser tomado. Se ele tivesse aceitado e tivesse dito, é verdade, não adianta nada, ele vai ser tomado, o que eu vou fazer? Com certeza, o profeta Eliseu não teria se tornado o homem de Deus que nós conhecemos aqui na Bíblia. Nunca aceite algo que não é de Deus para a sua vida. Nunca aceite paralisar a sua caminhada espiritual, porque alguém está tentando te limitar. Você pode dizer glória a Deus? Fomos chamados para prosseguir, para avançar. E é o que Deus espera da nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns impedimentos que podem vir sobre a nossa vida para impedir, para nos paralisar. Barreiras que podem se levantar para nos estabelecer limites diante da nossa caminhada. E eu quero compartilhar com os irmãos, primeiro, o medo. Como o medo nos faz mal. O medo não vencido, irmãos, ele nos paralisa, ele nos faz recuar. A nossa vida espiritual, ela é cheia de desafios. Na última pregação, eu mencionei quando o povo de Israel saiu do Egito e Moisés e chegaram perto da terra prometida e Moisés mandou os espias observar a terra e trazer o relato. 10 espias chegaram e falaram, olha, na terra tem gigantes. A terra tem coisa boa, mas tem muito mais coisas ruins. Irmãos, o povo sentiu medo de imediato. Porque o medo faz a gente enxergar as barreiras muito maiores do que realmente são. E aquele povo falou, não, melhor é voltar para o Egito. O medo não vencido pode nos fazer recuar. Você já sentiu medo alguma vez? Já senti muito medo, irmãos, quando disseram para mim, você vai trazer uma palavra na quinta-feira. Tira o sono? Quem já pregou alguma vez? Isso pode tirar o sono? Não foi só o meu. Você não dorme. Mas se você busca esse desafio e entende que é necessário para o seu crescimento, aquela barreira vai diminuindo. Às vezes, irmãos, somos chamados a responsabilidades e recuamos por medo, por receio. Receio de não fazer bem. Receio de que vão ficar olhando para mim. Receio de que, olha, vão me questionar, vão me avaliar. E aí você não avança. Deus tem um chamado para a nossa vida. Pastor, mas eu não fui chamado para subir um púlpito. Mas você foi chamado para pregar o Evangelho a quem está perto de você.
Irmãos, nós precisamos vencer esses medos que tentam nos limitar, impedir, parar. E se eu sinto medo a primeira vez e não combato, irmãos, da segunda vez eu nem tento. Veio à minha memória agora uma reunião de pastores do presbitério, a gente estava presente, e um dos pastores, bem divertido, ele sempre conta uma história, e ele contou a história de que apareceu um rato lá num cômodo na casa dele. E na sogra dele tinha 2 gatos. Ele falou, vou lá buscar um gato. Foi lá, buscou o gato e colocou dentro do quartinho e trancou a porta. Esperou um tempo. Falou, o gato já deve ter matado o rato. Quando ele abre a porta, o gato pula assim, sai correndo. E o gato estava lá. Aí ele olhou, meu Deus, eu que vou ter que enfrentar esse rato. E agora? Aí ele chamou a esposa e falou, olha, fica de prontidão aqui, porque só vai sair um vivo aqui desse quarto. E ele falou, não tinha muito jeito com o rato, mas eu tive que enfrentar. E eu imaginei, se ele não tivesse enfrentado o rato ia dominar a casa dele. É assim na nossa vida, irmão. Se você não enfrenta, você passa a ser dominado. Não cresce, não avança. Não é esse o chamado de Deus para a nossa vida. Não permita que nenhum rato domine a sua vida. Não permita, irmãos, que coisas externas que levantem, que se apresentam, barreiras, venha abafar, venha aniquilar o chamado de Deus na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Eu creio que Deus tem um chamado para a minha vida. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e dizer, olha, eu creio que Deus tem um chamado para a minha vida. E eu quero exercer com excelência. Eu quero superar todos os obstáculos, todos os limites que se levantaram. Porque Deus nos dá condições para isso. O rato, irmãos, é fechar o quartinho e resolver a situação. Crescimento é palavra de Deus, oração, jejum, presença nos cultos, é comunhão. É o que Deus tem para a nossa vida. As ferramentas para superar e avançar. O medo é normal, mas ele, quando não superado, ele nos limita. Ele nos limita. Amém? Segundo, o que eu quero compartilhar. Segundo impedimento, irmãos, que tem destruído muito o crescimento espiritual de vidas. Chama-se pecado. Cria uma barreira muito grande. E a Bíblia diz, irmãos, que o pecado ele faz a separação entre o homem e Deus. Em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam. Olha a gravidade. Separa de Deus e ainda impede que as suas orações sejam ouvidas. Pecado, irmãos, levanta uma barreira muito grande na nossa vida. E ele ainda faz, a Bíblia diz ainda que ele nos conduz à morte, que em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o pecado faz? Ele enfraquece. Como você vai transpor barreira se você está fraco?
que o pecado consegue fazer? Desanimar. Você vê um obstáculo, você sabe que você precisa passar por ele, mas você não consegue porque você não tem força. As suas forças foram minadas. E é isso que ele tem feito diante do chamado de muita gente. Apresenta um pecado que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia, muito perto, e consegue nos convencer. E aí você, cometendo um erro chama outro erro, e outro erro, e aí você não tem mais força. E aí você se sente fraco. E se você não buscar ajuda de imediato, irmãos, a sua vida acaba. A sua vida espiritual chega ao fim. Porque são barreiras que você precisa querer romper, você precisa buscar ajuda. Quem pode me ajudar diante dessa barreira tão grande? Em primeiro lugar, você. Segundo, aquele que Deus tem colocado para te ajudar, tem te mostrado que pode te ajudar. Não deixe para pedir ajuda tarde demais, porque essas barreiras, irmãos, elas crescem. Esses limites vão crescendo mais, e você enfraquecendo, e vai ficando mais difícil. E a última opção é abandonar o barco, tentar se justificar, arrumar um culpado, tentar se eximir de uma culpa. Mas se estamos fazendo algo errado, irmãos, ainda dá tempo de corrigir, de buscar ajuda, de falar, olha, eu quero crescer, eu preciso crescer. Porque quanto mais eu cresço, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais fortalecido na fé. E eu consigo ajudar mais alguém. Quanto mais longe de Deus, mais fraco eu fico. Mais desanimado eu fico. E mais desanima alguém. Você já viu uma pessoa parar sozinha? Normalmente quando para, leva mais alguém com ela. Sempre traz mais alguém. E ela acaba procurando outras pessoas também fracas. Mas nós buscamos o crescimento espiritual diante de Deus. Seriedade. Irmãos, como é bom se sentir, olha, eu estou fortalecido, mas eu quero mais ainda, eu preciso de mais. Quando a gente entende que o que a gente precisa é muito além do que a gente já tem. E aí nós nos reunimos, louvamos, adoramos, cultuamos a Deus. A gente vem aqui para prestar o nosso culto ao Senhor, como nos faz bem. Nós prestamos o culto ao nosso Deus e quem sai fortalecido daqui? Somos nós. Saímos fortalecidos. E aí nos deparamos aí com a investida do mundo, do maligno sobre a nossa vida. Aí a palavra do Senhor está no nosso coração e na nossa mente. E a gente combate, porque estamos fortalecidos. Você pode dizer glória a Deus? É esse crescimento que você busca para a sua vida? É esse crescimento que a gente tem que levar para dentro da nossa casa. Como Elias pediu, olha, porção dobrada do teu Espírito Santo. É pedir, Senhor, derrama da tua unção dobrada dentro da nossa casa, dentro da minha casa. Buscar isso para a minha vida, para aqueles que estão ao redor. Imagina, irmãos, uma igreja fortalecida. Ainda estamos no mundo e o mundo tem investido pesado. Por isso a gente precisa crescer, se desenvolver. Não se deixe limitar por coisas do mundo. Glória a Deus, irmãos. É bom buscar esse crescimento? Irmãos, é bom poder confiar no Senhor, saber Deus tem o melhor para a nossa vida.
Hoje na escola dominical nós ouvimos aqui, aprendemos bastante. Ainda que coisas ruins possam nos acontecer, porque estamos nesse mundo ainda. Mas o mais importante é que tenhamos a presença do Senhor sobre a nossa vida. Amém? E para ter a presença do Senhor, eu preciso buscar crescimento, discernimento para a minha vida. E é tão bom, irmãos, quando você lê uma passagem bíblica hoje, você consegue entender coisas que você não entendia antigamente. Você olhar e falar, meu Deus, que discernimento. Isso é porque há crescimento na sua vida espiritual. Amém, irmãos? E prosseguindo, irmãos. Terceiro, que eu quero compartilhar, são dúvidas. Tudo começa com dúvidas não tratadas que geram incredulidade e o afastamento de Deus. Teve um discípulo de Jesus chamado Tomé, está lá em João capítulo 20, do 24 ao 31, que diz assim: Jesus, após ressuscitar, ele aparece aos discípulos. E os discípulos, né, depois comentam, e Tomé não está presente. E quando os discípulos relatam, né, o encontro com Jesus, ele diz, olha, eu só acredito se eu tocar nos cravos, se eu tocar na mão e aonde furou Jesus. Caso contrário, não acredito. 8 dias depois, Jesus aparece aos discípulos, e aí Tomé está presente. E Jesus vai e mostra a mão para ele tocar. E ele diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus diz para ele, Tomé, bem-aventurado os que não viram e creram. Sabe o que a dúvida faz quando a gente não trata uma dúvida? Ela vai gerar incredulidade. Dúvidas, elas precisam ser esclarecidas. Dúvidas, elas não podem ficar na nossa vida, porque elas vão impedir crescimento. Eu não sei se você tem alguma dúvida em relação a qualquer área, mas eu te aconselho a buscar esclarecimento. Quando você busca esclarecimento e consegue resolver a dúvida, o seu limite aumenta. Aquela barreira sai. Aqueles profetas que chegaram ali, olha, teu Senhor vai ser tomado por cima da sua cabeça. Imagina se Eliseu tivesse dúvida. Será? Será que compensa eu continuar? Então não vou andar com ele mais não. Não foi isso. Ele disse, calai-vos porque eu não tenho dúvida. Calai-vos porque eu sei, porque Deus já falou, ele será tomado. E ele persistiu acompanhando. Irmãos, sabe o que traz muita dúvida no nosso coração? Ficar ouvindo um aqui, um ali. Isso pode gerar dúvida no nosso coração? Pode. Sabe por quê? Tudo pode ser colocado fora de um contexto. Deus já havia falado que Elias seria tomado. Então o profeta já sabia. Tanto é que depois os filhos dos profetas queriam procurar ele no monte. Olha, o redemoinho levou, ele de repente lançou ele em algum local. No início ele falou, não procurai. Não procurai. Não deixe que dúvidas entrem no seu coração. Se houver alguma dúvida, sente, esclareça. Se houver alguma dúvida em relação à palavra de Deus,
Busque esclarecimento. Em todas as áreas da nossa vida. Não deixe a dúvida te limitar. Que quando guardamos, às vezes, no nosso coração, nós temos assim um defeito de não querer indispor com ninguém. Mas aí guardamos dúvida no nosso coração e aquilo vai piorar uma situação. Agora, quando você senta e esclarece, irmãos, resolve uma situação, não é verdade? Você resolve. Agora, guarda no seu coração. Toda vez você vai pensar naquilo. Toda vez aquilo vai vir à sua memória. E você vai ficando limitado. Você vai recuando. Dúvidas não podem fazer parte da nossa vida. E bom, irmãos, e eu louvo a Deus, como eu tenho aprendido, eu tenho conversado com um irmão aqui da igreja, quando a gente pode, vamos sentar para conversar. Irmãos, é aprendizado. E ele disse, eu tenho muito esclarecimento para a minha vida. E eu também aprendo. A gente aprende quando a gente esclarece dúvidas. Você pode dizer glória a Deus? Não deixe que essa área da sua vida venha impedir a sua caminhada espiritual. Não permita nenhum impedimento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Renúncias e conquistas sempre estão ligadas. Opa, peraí que eu não falei sobre renúncias ainda. Vamos passar lá agora para o próximo tópico. Dificuldades em renunciar. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro vamos falar de um jovem rico. Ele pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Está em Marcos 10, do 17 ao 22. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele, olha, bom só tem um, que é Deus. Aí diz, não matarás, não furtarás, não dará mau testemunho. Ele disse, e ele encheu o peito e disse, olha, mas tudo isso eu tenho feito. E de repente no pensamento dele ele falou, cumpri a etapa, está tudo bem. Aí Jesus entra, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia o quão apegado ele era aos seus bens materiais. E aí, quando ele ouviu aquilo, ele se entristeceu e saiu. Você já se colocou no lugar desse jovem? Para mim e para você seria difícil? Também? Irmãos, ouvir isso, olha, pega o que você tem, vende aos pobres e dá aos pobres. Jesus era contra ter bens? Não. Jesus era contra ter os bens como prioridade na vida. E esse jovem tinha suas propriedades. Por outro lado, tem o profeta Eliseu. Irmãos, a Bíblia fala que ele estava com 12 juntas de bois. Era bom para um homem. Ao ser tocado pela capa, ele se dispôs a abrir mão. Ele entendeu o chamado e ele renunciou a tudo que ele tinha e foi seguir ao profeta. Quem conhece a história de Eliseu? Irmãos, foi um dos maiores profetas, grande profeta. A Bíblia fala que até os ossos dele, até após a morte, ele curou, ele ressuscitou. A Bíblia diz que estava tendo um sepultamento e os inimigos estavam chegando.
Aí pegaram lá o morto e jogaram no túmulo de Eliseu, onde estavam os ossos de Eliseu. Ele bateu ali e ressuscitou. Um homem que renunciou à vontade dele, ao seu serviço, para atender a um serviço de profeta, de um homem de Deus. Mostrando, irmãos, que nada se perde quando nos colocamos à disposição do Senhor. Senhor, eu abro mão daquilo que eu quero para fazer a sua vontade. Isso para o mundo, irmãos, é algo muito difícil de entender. Abrir mão de algo para atender um chamado. Mas se você tem um chamado diante de Deus, e eu creio que você tem, se tem algo atrapalhando, limitando, eu te convido a renunciar. Colocar, Senhor, eu abro mão para que o meu chamado seja cumprido, para a glória do teu nome. Qual o seu chamado? Eliseu não questionou. Você pensou, passar e só colocar a capa, bater com a capa, e você já entender? Deus tem um chamado para a nossa vida. E Ele estava atento a um chamado de Deus para a minha vida. E eu abro mão de tudo isso aqui para ter um tesouro no reino dos céus. Você crê que é um tesouro para a sua vida? Algo muito precioso preparado para a sua vida? A nossa visão, irmãos, ela precisa ser espiritual. Porque se olharmos com os olhos naturais, as propriedades serão sempre mais importantes. Os nossos bens serão sempre mais importantes. Mas com os olhos espirituais, passamos a entender que tudo provém do nosso Deus. E o reino de Deus, irmãos, é muito mais valioso do que tudo que tem nessa terra. E o reino de Deus, ele é preparado para mim e para você. E Eliseu, irmãos, cumpriu a missão a qual foi chamado. Chamado para ser profeta de Deus. Ele cumpriu a missão. E nós temos uma missão diante de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos trabalhando, buscando, desenvolvendo, crescendo. Aí agora sim, renúncias e conquistas sempre estão ligadas. Sempre estão ligadas. Então, eu preciso renunciar. Eu conquisto, tem coisas que na nossa vida nós vamos conquistar e vamos continuar conquistando. Mas algumas, irmãos, nós vamos precisar abrir mão. Se estiver nos atrapalhando, a gente precisa abrir mão. Reflete um pouco sobre sua vida, vê se tem algo atrapalhando a sua caminhada. Vê se tem alguma coisa que está te impedindo e o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Reflexão nos faz bem. E a gente às vezes acha que precisa fazer muito para conquistar aqui nessa terra. E a sociedade cobra isso da gente. Conquista, conquista. Quanto mais você tem, mais você é conceituado. Isso é a sociedade. Mas para Deus, irmãos, é diferente. O que nós somos, o que nós temos feito no reino de Deus, o que nós temos buscado. Será que compensa trabalhar tanto e não crescer no reino de Deus? São reflexões que nós precisamos fazer, irmãos, porque senão a gente embala no que o mundo tem falado. A gente vai, embarca nessa, e aí vamos enfraquecendo. Isso é prejudicial para a nossa vida.
Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele tem nos dado as instruções necessárias para romper os limites. Eu vou pedir que coloque ali Filipenses 3. Filipenses 3, do 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado pode nos atrapalhar a avançar? Pode, irmãos, dependendo do que aconteceu, se está me tomando muito tempo, se está me limitando. Tem coisas que aconteceram no nosso passado que podem marcar a nossa vida negativamente. Tem coisas boas que vão somar. Mas algo que aconteceu de forma negativa e que eu não consegui administrar bem, pode começar a me limitar. Em Isaías 43, 25, tem uma parte que diz: e dos teus pecados, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não... de mim e dos teus pecados me não lembro. Em algumas versões diz: do teu pecado não me lembro mais. Algumas traduções. O que acontece, irmãos? Às vezes algo que marca, a gente começa a nos achar indignos. E aquilo do passado levanta uma barreira muito grande. Mas eu preciso deixar as coisas do passado no passado. Eu trabalhei com um amigo e ele teve algo muito grave no casamento dele, muito grave. Muito grave. E ele perdoou a esposa dele. Perdoou mesmo. Mas no decorrer dos anos, ela se cobrava por aquilo que ela havia feito. Ela não conseguia se perdoar. E eles caminhavam na igreja, mas volta e meia ela passava por alguma dificuldade. E ela trazia aquilo à tona. E ele dizia: eu não toco mais nesse assunto. Mas ela puxava, porque ela não conseguia se perdoar. Ela não conseguia deixar aquilo para trás. Irmãos, nós não somos perfeitos. Somos passíveis de cometer erros? Sim. Mas precisamos nos arrepender e retomar a caminhada e crescer diante de Deus, para que aquilo não volte a acontecer. Talvez naquela época eu ainda não tinha tanta maturidade espiritual para ajudar, mas ele confiava bastante em mim. Ninguém sabia desse problema, eu sabia. E eu penso assim, hoje eu teria muito mais maturidade para ajudar. Mas mesmo assim a gente orientava. Mas um erro não tratado, não conseguia avançar, impedia. E não é isso que Deus quer da nossa vida, irmãos. Julgo não ter alcançado, mas uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Preciso esquecer. E eu preciso o quê? Avançar. Olha a determinação de Eliseu. Irmãos, para avançar,
nós precisamos de determinação, de perseverança. Eliseu foi perseverante, irmãos. Quantas vezes ele ouviu, fica aqui. Ele persistiu, ele perseverou. E alcançou a porção dobrada. Porque ele perseverou. Eu vou avançar. Não importa o que estão falando. E avançar é um ato de coragem. É um ato de coragem. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. E ela colocou no coração: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Mas havia o quê? Uma multidão. Havia uma barreira para que ela chegar até Jesus. E o ato de coragem dela foi enfrentar aquela multidão. E ao tocar em Jesus, ele sentiu: opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. E Jesus disse a ela: olha, a tua fé te salvou. Olha o ato de coragem. Olha o ato de coragem de Eliseu. Eu vou aonde você for. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero dar continuidade a essa obra maravilhosa. Irmãos, nós fomos chamados para superar os desafios. Entenda que em todo tempo há uma batalha espiritual sendo travada. Multidões têm se levantado. Mas nós precisamos combater e avançar em nome de Jesus. Depois, prossigo para o alvo. Manter o foco em Jesus Cristo. Tem uma ilustração que diz o seguinte: uma mulher chegou ao pastor e disse: pastor, eu quero sair da igreja. E ele levou um susto e perguntou a ela: mas por que, minha irmã? E ela disse: olha, porque eu passo e vejo os irmãos tudo no celular. Eu passo e escuto irmão fofocando. Eu vejo os irmãos no pátio da igreja o tempo todo. E eu quero sair. E ele diz: irmã, queria te fazer um pedido, só um. E ela diz: pode fazer, pastor. E ele diz: irmã, queria que a senhora desse 2 voltas na igreja com esse copo cheio de água, sem deixar uma gota cair. E ela diz: eu posso fazer isso. E aí ele atribui essa missão. E ela sai nessa missão. Deu 2 voltas. E chegou: pastor, aqui está o copo cheio de água. E ele disse: olha, eu quero te fazer 3 perguntas. A senhora viu alguém no celular? A senhora ouviu alguém fofocando? A senhora viu alguém no pátio da igreja? Ela: não consegui ver nada disso, porque eu não tirei os olhos do copo para não cair a água. E ele disse: é dessa forma, irmão. Se a senhora olhar para Cristo o tempo todo, o relacionamento dos nossos irmãos não vão determinar o seu relacionamento com Cristo. Prosseguir para o alvo, irmãos, onde está a nossa recompensa. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Nós queremos prosseguir para o alvo, dando ouvido a muita gente, dando ouvidos a pessoas que nem têm compromisso, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso relacionamento direto é com Cristo. Prosseguir para o alvo. E eu queria pedir a Rebeca que colocasse Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para... Vamos ensaiar. Eu vou falar olhando para, a igreja fala Jesus. Olhando para autor e consumador da nossa, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de... Irmãos, quem é o autor e consumador da nossa fé? Para quem que eu tenho que olhar? Para quem que eu tenho que avançar? Jesus. Eu preciso ir em direção a Jesus. Como um copo que não possa derramar uma gota de água, que eu não possa desviar os olhos. É esse Cristo, esse Deus que nós servimos, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não há outro motivo para eu olhar para o lado. Nós não temos motivo para desviar os nossos olhares. É um autor, consumador da nossa fé. Não tem como ter resultado diferente. Vamos alcançar o prêmio da vocação, o prêmio que nos aguarda. Não tem como ser diferente, irmãos, quando eu busco crescer em Cristo. O resultado é o que aconteceu com Eliseu. Foi bênção diante de Deus, foi bênção diante daqueles que estavam ao redor, fez muitos milagres, fez com que muitos conhecessem o Senhor. Através da vida de Eliseu, muitos conheceram o Senhor. Esse é o chamado que nós temos para romper os limites. Eu chamo o ministério levítico aqui em cima. E eu quero fazer a pergunta, igreja, qual o seu limite? Será que eu não estou achando que está bom? É até aqui? Qual o seu limite? Qual o meu limite? Irmãos, desejo do nosso coração fazer o melhor. E o desejo de Deus para a nossa vida é que cheguemos à semelhança, à estatura de varão perfeito, à imagem e semelhança de Cristo. E é nessa direção que a gente precisa caminhar. Sabe por quê? Tiago vai estar louvando baixinho. Eu vou pedir que você se coloque de pé. E eu quero te dizer algo muito importante nessa noite. Todos os limites já foram rompidos na cruz do Calvário. Não há limite que eu e você não possa mais superar, porque o maior de todos, Jesus, rompeu por mim e por você. Você crê nessa palavra? O maior de todos, aquilo que nós não teríamos condições de fazer, Jesus fez. Porque Ele ama a sua vida, Ele ama a minha vida. Na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. E hoje, irmãos, a salvação está ao alcance de todos nós. Porque esse Deus maravilhoso, que esbanja amor por nossas vidas, já cuidou de tudo. Ele já cuidou ao morrer na cruz. Aquilo que Tomé duvidou foi por mim e por você. Você pode dizer glória a Deus. Eu creio que Jesus rompeu todas as barreiras para me salvar. Tu tens sido tão bom para mim. Enquanto o Tiago e o Ministério Levítico louva aqui bem baixinho, vou pedir que você comece a
refletir sobre a sua vida, se tem alguma barreira, se tem algo atrapalhando a sua caminhada, algo que você quer exterminar de uma vez por toda, porque você entendeu que você tem um chamado para crescer diante do Senhor. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor. Tu conheces as nossas vidas, Pai, no mais profundo. Tu conheces o nosso coração e sabes, ó Senhor, se verdadeiramente há algo limitando o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que todas as barreiras caiam por terra nesta noite. Que não haja impedimento ao crescimento dos nossos irmãos, da minha vida. Que em todo tempo venhamos olhar para Ti como Senhor e Salvador, o consumador da nossa fé, aquele que nos ama e que quer nos salvar, aquele Senhor que nos chamou para esta tão grande obra. E em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus, porque, Pai, a oportunidade de salvação tem estado presente na nossa vida. E nós decidimos servir a Ti como Senhor e Salvador todos os dias. Em nome de Jesus.